Meus queridos, boa noite, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Que bom que vocês vieram, hein? Tá cheio. Glória a Deus. Também, que assunto melhor que esse, né? Encontro de gerações, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem sabe um dos maiores desafios dessa geração, né? E o Senhor sabia que seria um grande desafio, tanto sabia que deixou lá no livro de Malaquias registrado que nós teríamos um conflito de gerações. Eu quero orar também, queridos, antes de a gente continuar, mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua casa, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que irão se cumprir nas nossas vidas. Obrigada porque nós viemos aqui para tomar posse das tuas promessas sobre as nossas vidas. E há uma promessa de que o Senhor enviará o espírito de Elias para converter os nossos corações. E nós queremos nos render essa noite, render o nosso coração ao Senhor. Alinha, Pai, o prumo do nosso coração à tua palavra, à tua vontade. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, como diz na tua palavra. Nós nos submetemos a ti, converta os nossos corações. Desde já, seja glorificado, Senhor Jesus, através das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus, amém. Glória a Deus, queridos. Estou muito feliz também de estar aqui. Acabei de chegar mesmo, tem uns minutinhos, né? E agradeço o convite da Vanessa, do Eduardo, meus amigos. Eu amo essa casa, amo a vida deles. Sei o trabalho que eles fazem nos bastidores. E nós também temos trabalhado há alguns anos. Eu me chamo Juliana Ferron, queridos, para quem não me conhece. Eu moro em Brasília atualmente. Trabalho na Secretaria Nacional da Juventude, como coordenadora de desenvolvimento na área de empregabilidade do jovem no Brasil. Estamos lá com um grande desafio. Mas eu trabalho na área da sexualidade há alguns anos já. Tenho um testemunho na área da sexualidade. Vivi na homossexualidade por 12 anos. E desde então, há 10 anos que eu sou convertida, venho fazendo um trabalho de compartilhar daquilo que o Senhor tem me dado com as igrejas e com os meus irmãos. Então me sinto honrada de saber que tenho algo para compartilhar com vocês, né? De saber, entre tantas opções, entre tantas pessoas com autoridade para estar aqui, Deus escolheu a mim através da vida dos meus irmãos para estar compartilhando com vocês uma palavra da parte dele. E eu espero que você receba, em nome de Jesus, queridos. Então, queridos, o fundamento, né, do Congresso de Gerações, é Malaquias 4, onde diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É uma promessa, mas é uma promessa de converter o coração e não de converter a cultura. É uma promessa interna de uma conversão que acontece primeiro aí dentro do seu coração, que depois será manifestada na cultura. Mas a guerra começa de forma interna. Por que converter corações? Significa que os corações estão em lados opostos, em oposições, estão em direções contrárias, estão com focos diferentes, estão em conflito. Conflito de gerações. O coração dos pais está de um lado e o coração dos filhos está do outro. Conflito de gerações, conflito de interesses, conflito de expectativas. E quando o Senhor faz essa promessa, lá em Malaquias, de que Ele enviará o espírito de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, é porque o Senhor sabia que em algum momento a relação familiar de alguma geração estaria quebrada e precisaria de um conserto. Quem concorda que esta geração está com foco quebrado, errado dentro das famílias? Corações desconectados. Então vem uma promessa de conversão. Eu só quero fazer uma introdução aqui, tá bom, queridos? Uma promessa de reconciliação, uma promessa de conversão de coração. Porque é uma guerra interior.
E a guerra cultural que nós estamos vendo aí fora, queridos, ela é resultado do foco errado do nosso coração. A guerra cultural lá fora, ela é vencida primeiro dentro de casa, alinhando o coração ao prumo da família. Malaquias não fala de ações externas, ele fala do nosso coração, né? Ele poderia dizer, convertendo as ações, convertendo o intelecto, convertendo a razão. Não, ele fala convertendo o coração. 400 anos depois, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, você conhece a passagem, um anjo aparece para Zacarias e fala que Zacarias, ei Zacarias, você vai ter um filho. Lembra disso? E ele diz, e o seu filho será grande diante dos homens, ele dará alegria aos homens. E ele fala, ele relembra a palavra do Senhor através da vida de João Batista que estaria vindo. E ele fala, ele relembra a promessa de Malaquias, ele diz, e ele virá, o seu filho virá, ele está falando de João Batista, e o seu filho virá com o espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e dos rebeldes à sabedoria de Deus. Ele coloca isso sobre os ombros de João Batista, que estaria por vir. E João Batista vem, você conhece a palavra, com o espírito de Elias. E qual era a mensagem de João Batista, queridos? Arrependei-vos, deem fruto que mostre arrependimento. Ou mais duro ainda, arrependam-se, raça de víboras, né? João Batista ia de dedo na cara. Arrependam-se, raça de víboras. Um espírito de coragem que denunciava o engano no coração do homem que estava prostrado a ele mesmo. Um espírito de coragem que denunciava o coração do homem que estava prostrado aos ídolos, à imoralidade sexual, rendido à idolatria. E ele dizia, hipócritas, arrependam-se, raça de víboras. Ou seja, alinhe o seu coração ao Senhor, voltem o seu coração ao Senhor. É isso que quer dizer a palavra arrependimento, porque o coração deles estava longe de Deus, e era um chamado ao arrependimento. Tudo bem até aí? É porque eu engatei a quinta. Eu estou com a adrenalina lá em cima. Vou continuar. Se tiver muito rápido, você faz assim que eu vou mais devagar. João Batista, ele vinha de dedo na cara e dizia, ei, tire o olhar de você e coloque em Deus, se arrependa para que você não padeça, dê fruto que dê arrependimento e não seja lançado no fogo. Ele não alisava pecado não, queridos. Ele chamava o povo a uma conversão de coração. De coração. Aonde está o coração dos pais desta geração? Porque a promessa é que primeiro se voltará o coração dos pais. Consequentemente, se voltará o coração dos filhos, porque eles repetem o modelo, queridos. Só isso. Se o coração dos filhos não está voltado para os pais, é porque primeiro o coração dos pais se distanciou dos filhos. E eles estão repetindo um modelo falho. Aonde eles aprenderam isso? Em casa. Eles estão aprendendo a dar honra àquilo que os pais dão honra. A dar prioridade àquilo que os pais dão prioridade. A morrer por aquilo que os pais estão dispostos a morrer. O quê? Algum pai disposto a morrer pelo reino de Deus? Ou a maioria está se autopreservando atrás das telas e não consegue nem se posicionar politicamente? Então é um filho que está vendo o pai viver em autopreservação, para não entrar em inimizade com o mundo. Então é isso que ele está aprendendo, o politicamente correto através do nosso exemplo, dentro das nossas casas. Não, eu sou neutro. Está havendo, queridos, um rompimento, um distanciamento, uma epidemia de distanciamento intencional nos lares. Silenciosa, um distanciamento afetivo, um distanciamento de coração, um distanciamento emocional entre pais e filhos, uma epidemia.
um distanciamento de coração, um afastamento extremamente visível na sociedade que nós estamos vivendo hoje e que está produzindo o caos que nós estamos vendo hoje. Por isso que a reconstrução da sociedade passa antes pela reconstrução da família, antes que venha o terrível dia do Senhor. Mas há algumas razões pelas quais o coração dos pais está se distanciando dos filhos. E o coração dos filhos, consequentemente, está se distanciando dos pais. Existem algumas razões. A primeira delas, você sabe, é a queda. O afastamento, o rompimento da harmonia, a quebra nos laços. A desconexão que veio do Éden. Mas no Éden mesmo, Deus dá um mandamento: sejam frutíferos e multipliquem. Esse casal, essa família que eu criei, ei, sejam frutíferos em sua casa, em seus lares, e multipliquem-se. Mas como nós somos resultado também de uma queda, nós estamos vivendo de forma oposta a essa promessa. Nós não estamos sendo frutíferos, nós estamos sendo estéreis. Estéril. O que é uma família estéril? É uma família que não está deixando legado, não está gerando frutos. Não está repassando os valores, estéril, uma família que está morrendo em si mesmada. Ao invés de frutífera, se tornou estéril, seca, que não dá fruto. Você herdou princípios dos seus pais? Então seus pais deram fruto, foram frutíferos. Mas essa geração está sendo frutífera, ela está herdando o quê? Quais valores e princípios ela está herdando de você? E outra, o Senhor falou: se multipliquem, multipliquem-se. E o pecado, ele fez com que nós vivêssemos justamente o oposto disso, queridos. Primeiro, vivendo uma família estéril, sem perpetuação de valores. Estéril é aquilo que não produz nada de bom, é inútil. Seca. E ao invés de multipliquem-se, nós temos famílias divididas. É cada um por si e cada um lutando pelo seu próprio interesse. Buscando aquilo que é melhor para si e não para nós. Buscando aquilo que é melhor para o seu individualismo e não para a família. E aí a gente chegou numa palavrinha que quem sabe seja o primeiro fenômeno. Porque sintomas são outros, mas fenômeno, estrutura dessa guerra geracional que se chama individualismo. Individualismo talvez seja um dos maiores responsáveis pelo distanciamento dos corações de pais e filhos e de filhos e pais. Está pegando aí? Está dando para entender? É o nós deixado de lado pelo que eu acho melhor, pelo que vai ser melhor e mais conveniente para mim. Não, mas se você continuar vendo pornografia, sua família vai acabar. Não, mas e o meu desejo? O que eu faço com a minha vontade, com a minha carência e os meus anseios? Não, mas a sua família vai ser destruída. Não, mas e eu? Não, mas se você não largar da sua amante, a sua esposa, vai ruir tudo. Não, mas o que eu faço com o meu desejo? O eu tomou lugar. Qual é a resposta? É o meu desejo. O que eu faço com ele? É a minha carência, eu preciso suprir a minha vontade. Eu preciso suprir a minha vontade, nem que destrua a família. Eu preciso fazer a minha vontade, nem que eu não veja mais os meus filhos. Nem que eu tenha que sair de casa. Lembra quem fez isso no Éden? Eva, você vai morrer. Não, mas eu quero viver aquele prazer. Não, mas olha, você pode perder o Éden. Não, mas eu quero viver esse prazer. Não, mas você vai morrer espiritualmente. Não, mas nada vai me desestimular a viver os meus desejos. Nós herdamos o individualismo, queridos. Nada desestimulou Eva a viver um prazer na morte. Nada desestimula um homem ensimesmado, nem uma família linda, nem uma família estruturada, nem uma família modelo, se o coração dele não for convertido a Deus.
Porque ele não deixa de trair a sua esposa por amor a ela, ele deixa de trair a sua esposa por amor a Deus. Ele não deixa de ver a pornografia por amor à sua esposa, porque ela pode nunca saber. Ele pode ter uma vida dupla por 50 anos e ela nunca saber. Mas ele deixa de ver pornografia quando no seu secreto ele fala: Senhor, eu não te desonrarei com o meu corpo, por amor ao Senhor. Conversão de coração. Mas hoje eu não abro mão, nem que eu violente, porque é o meu desejo, nem que eu agrida, não porque é o meu desejo. Não, mas você não pode abusar. Não, mas e o meu desejo? Não, mas você não pode tocar numa criança. Não, mas e o meu desejo? Então, nada importa, não há limite para um homem individualista. A prova do individualismo é a desistência dos princípios em prol das suas vontades, em prol dos seus desejos. O problema, queridos, é que quando você abre mão de um princípio para viver o seu desejo, Deus ele só atua através dos princípios. Quando os princípios são quebrados, quem começa a atuar na sua vida? Quem tem legalidade para agir na sua vida quando os princípios começam a ser quebrados? Satanás. E aí ele entra na família e ele faz o quê? Ele transfere a persona egoísta, individualista dele para a família. É cada um por si, viu? É individualismo. Você com seus desejos, você com a sua vontade, você com o seu nome social, você com a sua pornografia. Não existe mais nós. O individualismo é visto através dos divórcios. Essa onda de divórcio nas igrejas. Por que os casais se separam, queridos? Quem aqui já aconselhou casais que querem se separar? A primeira pergunta que a gente faz é: vocês se amam? Sim. Mas então por que quer separar, miserável? Então percebe? Não é por falta de amor, porque a primeira coisa que eles dizem é sim. Mas nenhum consegue abrir mão do seu jeito, da sua razão em prol da família. Então não é por falta de amor que os casais de hoje estão se divorciando, é por excesso de individualismo. Não, é eu que tenho a razão, não sou eu que tenho, não sou eu que tenho. Eles se divorciam, então é por falta de sabedoria, não é por falta de amor. Individualismo. Eu não abro mão porque eu estou certo. Interesses individuais acima da família, acima do bem comum. Ninguém está disposto a abrir mão do que acha, do que quer, do que pensa, do seu intelecto, porque sabe demais, porque estudou demais, porque tem razão demais. Dura cerviz, diz a palavra de Deus. Não se dobra a palavra, mas em Provérbios 19 fala que se você não se dobra a palavra vai te quebrar. O problema é que não vai haver conserto para você. E isso é pesado. Nós temos aqui, dia após dia, congressos, cultos, tentando convencer, eu e você que estamos aí sentados: ei, deixe isso de lado, ei, obedeça, o que Deus já te falou? Você já alcançou alguma coisa? Então faça aquilo que você já entendeu em Deus, obedeça aquilo que você já entendeu. Não, mas é porque eu penso diferente. Rebeldia. E aí João Batista vem para converter os rebeldes à sabedoria de Deus. Como? Através do arrependimento. Através do arrependimento. Mas ninguém está disposto a abrir mão. Crianças cujos pais se divorciam, tendem a morrer mais cedo. São menos saudáveis fisicamente e emocionalmente. Obtêm menos qualificações, estudam menos e têm maior probabilidade de se envolverem em crimes. Mas as crianças estão ali vendo como os heróis vão resolver um conflito de interesses. Quem vai ceder? Qual dos meus heróis vai ceder? Para que a família permaneça junta? Nenhum. Então vai cada um para o lado na sua razão. As crianças estão ali vendo como dois adultos, pai e mãe, negociam os problemas que sempre terão, os problemas sempre virão,
Como os seus heróis irão renunciar os seus desejos em prol da família, deixar o seu interesse de lado pelo bem de todos para viver de uma forma saudável. Mas não é isso que eles estão vendo. E aqui, queridos, o nosso coração só demonstra no divórcio, no adultério, na pornografia, na prostituição. O nosso coração, ele só denuncia o único ser humano que nós estamos tentando agradar nesse mundo. Eu. Através das minhas ações, o meu coração vai denunciar, através do meu divórcio, através da minha imoralidade, através das minhas ações. Mas Juliana, como que você diz que é uma geração de pais que está com o coração distanciado dos filhos? Como assim? Não concordo. Não concordo, porque veja bem, eu tenho 2 empregos para dar tudo de bom para o meu filho. É uma geração que se sacrifica pelos seus filhos, que investe nas habilidades dos filhos, nas potencialidades dos filhos, que sabe a geração que mais trabalha para dar aos filhos tudo aquilo que não teve. Não é essa frasezinha que a gente escuta? Gostei da caneca, lá em casa nenhuma tem mais esse negócio. Arrasa. É a geração de pais que mais viaja, mais prega, mais viaja, mais faz reuniões, mais trabalha em home office, dobrou o trabalho em home office, né? As horas de trabalho, para dar aquilo, tudo, para dar para os filhos tudo aquilo que não teve. Como você pode dizer que o coração dos filhos não está voltado para os pais? Que o coração dos pais não está conectado aos filhos? Então eu quero citar aqui 2 coisas, queridos, 2 pontos de distanciamento dessa geração, que consequentemente fazem com que os seus filhos repitam o modelo de distanciamento. Primeiro, expectativas do seu coração com relação ao seu filho. Parece uma coisa simples. Mas Juliana, isso não é bom? Ter boas expectativas com relação ao meu filho, ter expectativas de que meu filho seja bom, de que meu filho seja excelente, de que meu filho tenha habilidades. Não é bom o meu filho ser bom? É bom para quem? Dependendo do resultado, o seu filho ser bom é bom para você. Que não desidealiza, né, a sua percepção de pai perfeito. Olha, eu dei certo porque o meu filho funciona. Eu dei certo porque o meu filho dá resultado. Eu dei certo, eu sou o pai que me idealizei perfeito e realmente alcancei isso. Então a forma que eu apresento o meu filho para o mundo valida ou não que eu sou um pai perfeito. Porque nós não queremos apresentar um filho que não tira nota 10, que não é bom, que não se destaca. Esse filho denuncia que eu falhei. Então não é esse o filho que eu quero apresentar, eu quero apresentar o filho perfeito. Por quê? Porque é assim que eu idealizei também a mim como mãe e a nossa família, perfeita, exemplo e modelo. Então é bom para quem que o seu filho seja bom em tudo? Será que nós não estamos, queridos, pedindo ou exigindo que os nossos filhos sejam além ou muito mais daquilo que o próprio Senhor pede que eles sejam? Quando você cria expectativas, queridos, vou diminuir o ritmo. Quando você cria expectativas que seu filho seja sempre bom, a gente gosta de contar vantagem, né, para os vizinhos, na igreja, para os parentes. Olha, meu filho se destaca na natação, meu filho só tira 10, meu filho já sabe 2 instrumentos, etc. Quando você cria expectativas que o seu filho é sempre bom, sempre vai suprir a sua expectativa de ser o melhor, você não deixa espaço para ele errar. Você não deixa espaço para ele demonstrar que ele não é perfeito diante dele e se aceitar, se amar com as suas imperfeições. Se valorizar independente se ele é bom em tudo ou não. Reconhecer que ele tem um lado que é muito bom, muitas habilidades, mas também que ele tem uns lados sombrios que podem ser trabalhados.
Se ele não pode se despir na sua família, ele não vai se despir das suas vulnerabilidades frente aos seus colegas com 13 anos. Ele não vai. Ele precisa aprender a se amar e a se respeitar dentro da família. Ter consciência ali que ele erra também, que ele tem os seus defeitos, mas que ele não é inferior por isso. Mas isso precisa estar diante dele. Quando não há espaço, queridos, quando não há espaço para notas baixas, quando não há espaço para um filho que não é tão bom quanto o filho do seu vizinho, naquela habilidade, ele deixa de conhecer um lado dele, que ele precisa também se amar com seus defeitos. Olha lá onde a gente vai chegar com isso. Ele precisa conhecer os lados dele de medo, de limitações e de falhas, e se respeitar do jeito que ele é. Algumas questões ele pode mudar, outras questões são imutáveis. Mas ele precisa ter espaço para errar entre aqueles que dizem que o amam, e ter a consciência que ele não é bom em tudo. Se ele não aprender a se despir das suas imperfeições na frente dos seus, ele vai correr a vida inteira tentando esconder as suas limitações e as suas fraquezas, ou se comparando. Vai vendo onde a gente está chegando. Mas aonde que ele aprendeu a ter uma imagem dele perfeita, narcisista, uma vaidade patológica? Aonde que ele está aprendendo isso? Com uma família que não desidealiza ele. Ele precisa estar nesse lugar. Porque se ele sair desse lugar de garoto perfeito, eu vou ter que sair do meu lugar de mãe perfeita, porque eu também me idealizei perfeita, e eu não sou. Mas eu não posso aceitar que eu erro, senão eu vou entrar num lugarzinho chamado culpa. Ele não aprende a ter essa imagem dele mesmo, porque os pais não abandonam essa imagem dele. Que outras competências nós poderíamos ajudar o nosso filho a desenvolver, queridos? Além de aprender 2, 3 línguas com 10 anos de idade, aprender a tocar piano, violino, aprender robótica, aprender a manusear tecnologia, ser cozinheiro com 12 anos, ser campeão de natação com 10, tirar 10 em tudo. Quais outras competências nós poderíamos ajudar ele a desenvolver? Tudo isso que nós estamos empanturrando essas crianças, com essa palavra? Nossa, eu puxei não sei de onde essa aí. Mas é que foi o que veio na cabeça, porque incutir não adianta falar, né? Então é assim, é abrir a cabeça, abrir o cérebro e socar lá dentro. Isso é empanturrar, é enfiar. Dá para entender? Então, tudo isso que a gente está enfiando goela abaixo nele, está fazendo esses adolescentes se sentirem amados, está fazendo esses adolescentes tendo autorrespeito, autovalorização. Eles estão se sentindo amados com todas as habilidades que eles desenvolveram dos 3 aos 12 anos. Escolinha disso, escolinha daquilo, inglês, jiu-jitsu, hebraico, chinês, mandarim. Garoto chega com 12 anos, é um coach. Você tem medo de falar com um garoto de 12 anos que ele vai te pegar. Ele vai falar, não, você está errado. O cara é Wikipedia, ele sabe tudo. Mas isso tudo está ensinando ele a se amar, a se valorizar e se respeitar? Não! Qual é a prova disso? A prova é que ele chega com 13 anos, frente a um coleguinha alienado, que oferece para ele uma identidade de gênero. E ele fala, olha, é tão bom ter essa identidade de gênero, é tão bom ser um agênero, um bigênero, um demiboy, demigirl, sei lá o que outro. É tão bom ser isso, demoniado, tão bom. Vamos! Aí ele olha para ele, no que eu sou bom? Nada. Ué, mas você não passou dos 3 aos 12 anos, você já não tem 12 diplomas? Como que você não se ama?
Eles estão sendo convidados a negociar quem eles são e entregar a sua identidade para uma identidade de gênero, porque eles não veem valor neles mesmos, eles não veem vantagem em ser quem eles são. Transgenerismo é sobre autorrejeição, queridos. Eu não estou falando da pessoa transgênero. Isso é uma condição psicológica. Eu estou falando do movimento ideológico e político do transgenerismo. Porque as pessoas em sofrimento precisam ser respeitadas e amadas. As pessoas que se declaram transgênero estão vivendo debaixo de uma confusão. Agora, aqui eu estou falando, eu estou denunciando o movimento ideológico do transgenerismo. Você consegue enxergar a diferença? Um é uma condição psicológica, outra é uma condição política e ideológica. E essa condição política e ideológica que está sendo enfiada goela abaixo, porque eles estão chegando nas escolas e eles não veem vantagem em ser quem eles são. Então, todos esses cursos que nós gastamos rios de dinheiro não estão dando a ele um senso de valor, queridos. A aflição de quem está debaixo de uma identidade de gênero, como o transgenerismo político, está diretamente ligada à não aceitação. Não aceito, não vejo vantagem. E aí, começa o quê? Comparação. Olha lá, tenho 3 amigos no Instagram, 3.000 amigos. Esse é mais bonito que eu, esse tem um corpo melhor que eu, esse tem muito mais seguidores do que eu. Aí ele começa a se comparar, porque ele não vê nada de bom nele. Autorrejeição é uma aflição de não se aceitar. Então eu preciso me transformar quem eu sou. Mudar quem eu sou. O que eu preciso para ser melhor? Mudar o meu nome social? Então eu vou mudar. O que eu preciso mais fazer? Abrir mão da igreja? Então eu vou abrir mão. O que mais? Abandonar Deus? Abandonar a família? Por quê? Porque ele está incomodado em não ser bom. Mas e todos os cursos que você deu para ele? Nenhum deles fez ele se sentir amado? E aí o senso de autocrítica desses adolescentes está a nível hard. O senso de comparação, o desejo de ser o que eu não vejo em mim. Por que eu não vejo? Quando que foi verbalizado? Quando que foi incutido dentro de mim? O quanto eu sou amado, o quanto eu pertenço. E aí a palavra de Deus vai dizer assim: a coisa formada está dizendo ao que o formou. Por que você me fez assim? Romanos 9:20. E aí eu começo a invalidar quem? Reclamações sobre características imutáveis. Não, eu não gosto disso. E aí o mundo vem ofertar de forma gratuita para você mudar qualquer coisa que você não goste. Mas como em casa não há espaço para ser ruim ou confuso, então eu escondo tudo isso da minha família e começo a viver uma vida dupla. Então na minha escola eu tenho um outro nome, que os meus pais não sabem. Porque na verdade quando é trazido um problema para dentro de casa, vem um sermão da montanha e eu tenho que ficar ouvindo até acabar. E adolescente sente a criticidade dos pais de longe e não leva mais nada, porque não há diálogo, há imposição. E essa geração não recebe mais imposição, ela é relacional, é experimental. Se você não se relacionar com seu filho, se você não descer ao nível de confusão onde ele se encontra hoje, você não vai tirar ele de lá. Porque foi isso que Deus fez conosco. Transportei das trevas para o reino do seu Filho amado, a saber, Cristo Jesus. Nós estávamos aonde? Nas trevas, lá na nossa bagunça, no nosso pecado, na nossa crise de identidade, na nossa confusão. E Deus fez o quê? Deus desceu e foi lá. Se sujeitou a nossas fraquezas e confusões. Como que eu vou me conectar ao coração do meu filho se eu estou aqui em cima como detentor do saber, da verdade? Eu não vou descer lá ouvir confusão. Eu não desço ao nível dele para ouvir bobagem.
Os YouTubers estão comunicando e nós não estamos. Isso é estratégico. E Deus deu exemplo. Foi até as trevas para nos resgatar e nos trazer para o reino do seu Filho amado. O problema, queridos, é que quando nós não temos essa abertura em casa, ele vai encontrar a rede de amigos que olhe no olho e fique horas ouvindo as baboseiras que ele tem para falar. E no final de tudo ele vai dizer: o que você acha que eu tenho que fazer? Mudo ou não mudo? E quem são os mentores dessa geração de 13 anos? Os seus amigos de 13 anos. Porque eles gastam tempo para se conectar ao coração deles. E aí o adolescente entra num lugar de crise. Por quê? Porque ele não tem os seus, ele não tem a sua família, para quem sabe enfrentar uma das maiores crises, que é a crise de identidade, que todos nós passamos na nossa adolescência. Mas eles não podem contar com os pais. Porque isso vai gerar frustração para os pais. Afinal de contas, não foi isso que meu pai planejou. A maior parte do sofrimento desses adolescentes hoje, distanciado dos pais, sofrendo, longe, em crise, é porque eles sabem que eles não são o filho que hoje dá orgulho para o pai. Então é melhor nem conectar o coração para o pai não saber o que ele anda fazendo de errado. Então deixa eu ficar de um lado, pai, para você sofrer menos e você continua do outro. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando, queridos? E de um lado os pais frustrados, porque parece que o filho não deu certo. E aqui se estabelece um distanciamento de coração. A maioria dos filhos que se declaram com uma identidade de gênero, eles não estão em rebelião consciente contra Deus. Eles só estão confusos na sua identidade, inseguros em quem eles são. Mas algumas pessoas estão chegando antes e deseducando antes, informando antes. E eles só querem a mesma coisa que nós. Eles querem pertencimento, eles querem afirmação, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser amados, eles querem um senso de identidade segura. Mesmo que seja no engano. É possível? É possível ter uma identidade no engano? Jacó, o cara mais confuso de identidade na Bíblia. O cara com maior confusão de identidade na Bíblia. No ventre ele já não queria ser ele. E aí ele sai, ele passa a adolescência inteira perseguindo o irmão porque ele queria ser o outro. Por quê? Porque não era bom ser ele. Era ruim, ele não via vantagem em ser o segundo, ele queria ser o primeiro, o primogênito. A ponto de enganar o seu pai, Isaac, e falar: ei pai, me abençoa porque eu sou o outro. Pai, me abençoa no meu engano. E o pai: peraí, deixa eu ver. Eu não estou vendo direito, mas eu te abençoo. Um filho querendo ser abençoado no seu engano, na sua falsa identidade. E Jacó viveu assim até os 97 anos, não foi? 87 ou 97? 97. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. E aí ele teve um encontro com ele. Deus falou: chega para você. Está na hora de você entrar no prumo. Você nunca será aquilo que eu não te fiz para ser. Mas ele passou a vida inteira querendo ser Esaú, querendo ser o outro. E hoje essa geração está crescendo assim, achando que pode ser o que quiser. E quando que nós vamos começar a investir no que importa, queridos? Quanto nós gastaríamos para incutir neles amor próprio, respeito e valorização? Talvez nenhum recurso financeiro fosse necessário para ensinar isso. Talvez o tempo que nós estamos gastando com o coração apontado para o mundo, para as reuniões, para as viagens, para o trabalho, talvez custe você deixar de fazer o que você quer para o bem de todos. Sim. Você está disposto a pagar esse preço? Os pais dessa geração estão disponíveis para isso? É vocês que têm que responder, queridos. Você está disposto a abrir mão dos seus interesses pessoais?
para o seu filho crescer com o seu cheiro no seu colo, para depois não procurar o seu cheiro em outros homens? Você está disposto a isso? Você está disposta a ser uma mãe que respeita, que honra, para que a sua filha olhe para aquele casamento e fale: uau, é isso que eu quero para mim? Ou não, o que a sua filha está vendo é que vale a pena abrir mão de tudo em prol da carreira. Aqui eu não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar, eu tenho 3 empregos, tá? Eu não estou dizendo que mulher não tem que trabalhar, tá? Eu só estou dizendo que existem prioridades, os nossos filhos estão vendo qual é o nível de hierarquia, a importância. Somos nós? É a nossa família? Converter o coração dos pais aqui nesse primeiro ponto é: não usem os seus filhos para eles serem perfeitos, para que eles não se rebelem contra você. E o segundo ponto, você aguenta aí? Você veio de tão longe, né? Você aguenta, né, Vanessa? Faz sentido? Você está pensativo? Um pouquinho? O segundo ponto e o último, mas não menos longo. Não desanima, uma hora acaba. Mas a Vanessa disse que não tinha hora para acabar. Esse veio do Espírito, né? Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer, queridos, que está influenciando diretamente no distanciamento do coração dos pais para os filhos, é uma palavrinha difícil, com um significado muito simples: infantocracia. Que trem é esse? Vocês falam trem aqui, né? No Rio Grande do Sul a gente fala troço. Que troço é esse? Não é nada difícil, é uma família governada por uma criança. Ou seja, é a ruína da autoridade dos pais sobre os filhos, consequentemente, a ruína da autoridade de Deus sobre a família. É o modelo familiar que se caracteriza pelo fato de tudo girar em torno dos filhos. Tudo, o mundo, Deus, a igreja, as atividades, as viagens, tudo gira em torno daquela criança. Já ouviu? Relações mais igualitárias entre pais e filhos? Já ouviu isso? A palavrinha. Na prática, como é que é? É quando os pais não exercem autoridade, não exercem o papel que Deus lhe chamou para exercer como pai. Autoridade, uma palavrinha que a gente não quer mais ouvir hoje. Autoridade, limite, disciplina, regra, ensino, temor, respeito. Mas funciona assim: os pais não querem mais exercer a autoridade sobre a criança e colocam as escolhas da família sobre os ombros da criança. Aonde você quer jantar, nenê? Lá no fulano. Por quê? Porque lá tem o parquinho. Aí você chega no restaurante. Aonde você quer sentar? Do lado do parquinho, naquele lugar barulhento do caramba. O que você quer comer? Olha sobre quem está a responsabilidade da própria vida. O que você quer comer? Batata. R$30, come 2 batatinhas. Para sair dali, aonde que nós vamos comer o sorvete depois do restaurante? Lá não sei onde, porque tem parquinho. Os filhos se tornaram as autoridades do lar. Está sobre o ombro dos filhos decisões pequenas, decisões grandes. Na minha época, queridos, eu me preocupava em ser criança e não escolher. Mas hoje os pais transferiram as escolhas para as crianças. E as crianças estão em crise porque elas deveriam estar só brincando. Mas elas precisam escolher o que é melhor para elas. O que eu tenho que comer, o que eu quero, qual a marca que eu quero vestir, qual churrascaria eu quero ir, qual cidade eu quero ir nas férias. Entende que isso é uma dessensibilização de autoridade? Você entende isso? Será que você entende? E aí hoje o que a gente está vendo?
A gente está vendo crianças de 10 anos escolhendo o nome social e a gente não concorda. Ué, mas não fomos nós que criamos essa serpentinha do Éden? Não fomos nós que aos 4 anos já deixamos eles escolherem absolutamente tudo? Aonde quer ir, o que quer usar, a marca, a roupa, a cor? Aqui, queridos, eu não estou dizendo que você precise ser autoritário. Existe uma diferença muito grande. Naquelas famílias onde existe autoritarismo, controle excessivo, é do meu jeito, eu imponho, você cala a boca, você não tem voz, eu não estou falando disso. A autoridade é relacionamento, ele te obedece porque te considera pai dele. Não amigo, pai. A criança tem o poder de decisão. E aí ela entra num mundo abundante de escolhas. O céu é o limite para ela, né? Ela pode tudo, a decisão está sobre os ombros dela. Porque nós queremos ser legais, camaradas e amigos dos nossos filhos. Então ele começa escolhendo coisas simples. Afinal, nós não queremos fazer com ele aquilo que, quem sabe, os nossos pais fizeram conosco. Que era, nós não tínhamos voz e não tínhamos escolha. Mas isso era autoritarismo. Hoje nós saímos do autoritarismo e fomos para o oposto da permissividade. Pode tudo está liberado. Porque eu não vou oprimir você como meu pai me oprimiu. E aí a gente vai para o oposto. Que é um total abandono afetivo e educacional da criança. E ainda nós chamamos isso do quê? De amor. E aí quando essa criança chega aos 12 anos e ela já escolheu tudo na vida dela, ela não se satisfaz com mais nada. Você dá a ela as estrelas, o céu, a nuvem, as luas, e ela com aquela cara de paisagem, aquele adolescente com aquele cabelo repartido no meio, com cara de desgosto. Por quê? Porque eu sempre tive tudo. Eu não sei o que é oposição, eu não sei o que é lutar para ter algo, eu não sei o que é obediência, eu não sei o que é limite. Tudo está sempre à minha disposição. A criança cresce com a permissividade, ela aprende a não ser frustrada. Então, quando ela crescer, ela vai fazer de tudo, nem que viole as pessoas para ter aquilo que ela quer. Porque ela não respeita a autoridade. Sempre foi tudo do meu jeito. Agora pensa você aí. Se você vivesse num país governado por uma criança. O presidente do seu país é uma criança. E quando essa criança chega a 12 anos, ela sabe que ela já está velha e coloca outra criança no governo. Essa nação seria uma nação forte ou uma nação fraca? Uma nação governada por uma criança fraca. E por que você acha que na sua família vai ser diferente? Uma família governada por uma criança está destinada à ruína. Colocar sobre os ombros das crianças as responsabilidades de escolhas é ensiná-las a não respeitar a autoridade. Mas você como pai, você dá limites. Você pode escolher. Não é a batatinha não, você pode escolher entre o arroz, feijão e o arroz e o ovo. Dá limite para ela. Escolha dentro do seu limite. Dentro do que você acha que é melhor para ela. Não, eu quero fazer skate. Não, skate não. Você vai fazer natação ou você vai fazer grego? Quem é que faz grego? Mas ela está entendendo que você está pensando por ela o que é melhor para ela. Que é o seu lugar, pai. Os pais precisam voltar a esse lugar de autoridade que Deus deu, recuperar a sua voz, queridos. Recuperar o seu papel que foi transferido para a criança. Mas muitas vezes nós, preste atenção, eu estou encerrando, mais 10 minutos, você aguenta? Obrigada, você não tem escolha. Tem um saindo ali, devem estar chamando mais gente para assistir. Vai que dá tempo, tem mais 10 minutos. Preste atenção, queridos. Nós muitas vezes estamos nos desautorizando ao lugar de autoridade.
nos desautorizando. Por quê? Porque nos culpamos por um filho que tem conflito. Então, já que esse filho deu problema, e eu sou a culpada, eu não me vejo mais como autoridade, eu falhei como autoridade sobre a vida dele. Nós nos desautorizamos como pais, quando nos culpamos pelo resultado do filho que nós produzimos. Um filho que era idealizado perfeito, e a gente viu que não é. E a gente então recua, fica com medo de voltar ao nosso lugar de autoridade, que nós nunca deveríamos ter saído. O mundo tem medo dessas palavras, né? Por que nós saímos desse lugar, queridos? De autoridade. Hoje nós temos pais com medo de fazer uma pergunta para o seu filho, com medo de como seu filho lhe responde, medo de se relacionar com seu filho, medo de dar um abraço no seu filho, porque eles mesmos, os pais, se desautorizaram a serem autoridades, porque eles também estavam num lugar de idealização de pai perfeito. Quando eles viram que eles não são perfeitos, eles se removeram desse lugar. Mas autoridade é relacionamento, é influência, é saber quem você é saber quem você é para o seu filho, e você é pai dele, não é amigo. E aí você se torna refém de uma relação com uma criança, cheia de medos. Medo de interagir, o medo toma conta da relação em família. E tudo isso essa autoridade foi dessensibilizada há anos, queridos, pela sociedade. Há anos. E hoje os pais estão reclamando que os filhos estão se declarando. Autodeclaração. Eu sou uma identidade de gênero, eu sou tal orientação sexual, eu me identifico, eu me crio, eu me determino, eu me identifico, porque a autoridade está sobre ele. Será? Mas foi isso que ele sempre aprendeu, que tudo gira em torno dele. E aqui o cerne desse transgenerismo que eu já falei no início, que não fala sobre as pessoas, fala sobre o movimento ideológico. O cerne desse movimento ideológico é justamente sobre a autoridade. Quem tem autoridade para se autocriar? É Deus. E aí nós falamos para os nossos filhos, né? Você não pode se autocriar, porque você não é Deus. Você não pode se autorreferenciar. Quem tem direito de nomear quem você é, de nomear sua identidade, é quem te criou, é Deus, não você. Mas ele fica pensando, mas quando foi que eu tive que me submeter às escolhas dos outros? Quando foi que eu tive que me submeter a alguma escolha que não era minha? E as trevas estão ali, queridos, maquinando exatamente isso. Dar ordem às coisas, função às coisas, criar as coisas. É uma autoridade que vem de Deus. É uma posição divina. É Deus que tem essa autoridade. Mas qual é o cerne das ideologias? É um negócio chamado imanentismo. Você já deve ter ouvido falar. Que fala do quê? Que fala que a coisa criada é que dá ordem a ela. É a sua própria subjetividade que define quem ela é, qual sua função e qual o seu papel. Não existe um transcendente. Não existe um ser criador, e nós cristãos acreditamos nisso. Existe sim um ser criador que deu ordem para todas as coisas, função para todas as coisas. E a coisa criada não pode dizer sobre ela mesma quem ela é. Mas o imanentismo, que é o fundamento da ideologia de gênero, diz não, a sua subjetividade se torna uma verdade. Para que serve uma árvore para você? Para que serve um corpo para você? Para o que você quiser. Tudo é válido, não há verdade, não há absoluto. É o que você quiser, a sua subjetividade. É o mundo irreal, é a Matrix. E aonde eles estão? Vivendo aqui, nesse mundo irreal. Explicando as coisas por si mesmo, através do seu sentimento. E não através daquele que lhe criou.
de Deus. Quando a autoridade é removida da vida, da nossa vida, queridos, da vida dos nossos filhos, quando a autoridade é removida, a responsabilidade também é removida, o propósito também é removido, a verdade absoluta de Deus também é removida. Então tudo passa a ser subjetivo a partir dos meus sentimentos. Não há verdade, não há um ser criador, não há um ser transcendente. Então tudo parte do que eu sinto e do que eu sinto. Não há um referencial, um modelo para todas as coisas. Mas há um Deus que governa sobre todas as coisas, onde todas as criaturas, toda a ideologia se dobrará ao nome do Senhor Jesus. Onde todo engano e toda mentira, toda rótula de joelho se dobrará no nome do Senhor Jesus. Não há engano, não há sofisma, não há fortaleza que resista ao nome do Senhor Jesus. Mas há muitos anos, queridos, a sociedade vem se dessensibilizando com relação a quem nós somos, e o Senhor vem nos chamando para tomarmos de volta esse lugar. Olha a história de Jefté, queridos, já estou encerrando, tá? Olha a história de Jefté, lá em Juízes. Jefté, filho de uma prostituta, diz a palavra de Deus, que tinha um pai chamado Gileade. E a palavra de Deus diz que ele vivia na casa do seu pai, mas os seus irmãos não o queriam lá. E diziam: ei, ele não é filho da nossa mãe, ele é filho de uma prostituta, expulse ele de casa. Crianças governando dentro de um lar expulsaram o próprio irmão. Aonde que estava Gileade em tudo isso? Cadê o pai? Que deixou uma criança, manda outra criança embora, adolescentes governando um lar? E aí o que acontece com Jefté? Ele vai embora e se junta ao quê? A um bando de marginais. Órfãos. Por que órfãos? Jefté era órfão? Não. Era um órfão funcional. Ele tinha um pai, mas não funcionava. Porque naquele momento, Gileade deveria estar ali para proteger o seu filho. Mas os pais de hoje não querem se indispor. Nem com a nova mulher, nem com os outros filhos. Né? Não vamos causar um conflito, então deixa mandar embora. Muitos homens, pais de hoje, não conseguem conectar com os seus filhos garotos, porque a mãe os encapsulou, a mãe colocou neles uma redoma, uma bolha de relacionamento simbiótico, doentio e emocional, e o pai não consegue furar aquela bolha e romper para conectar o coração dele com o seu filho, e chega um momento que ele desiste do filho, para não entrar em conflito com a esposa. Eu sei disso, trabalho com pais há 6, 7 anos. A permissividade do pai permitiu a rebelião em casa. Permitiu que os adolescentes escolhessem o destino do seu irmão. E aonde ele estava, sendo omisso, dentro da sua própria casa, dentro da sua família. O que faz com que Jefté depois faça a mesma coisa diante da sua própria casa, aonde ele diz ao Senhor: Senhor, se tu me entregares a guerra contra os amonitas, se eu não me engano, ele disse assim: eu entregarei ao Senhor o holocausto, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa eu entrego ao Senhor. E naquilo ele vai para a guerra, ele luta, ele vence e ele volta, e quando ele está chegando em casa, quem sai de dentro da casa dele? A sua única filha. Ou seja, ele repete o modelo de um lar desprotegido. De um lar onde não há cobertura, onde não há ninguém protegendo. Mas o Senhor, queridos, o pessoal do louvor está aí? Vai fazer um sonzinho? Pode? Essa hora? Está cedo, hein? Está cedo, queridos. Vocês preferem um sonzinho ou vocês preferem um louvorzão? Mas o Senhor, queridos, Ele prometeu uma unção especial para um tempo.
uma unção especial de conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vamos orar para isso, amém? O pessoal está vindo a prestação, mas vai dar certo. Ah, não, já estão ali, ó. Glória a Deus pela vida de vocês. Pode vir, minha querida. Tem nexo tudo isso para você, queridos? Você entende que o Senhor está chamando para nós tirarmos o foco daquilo que não tem tanta importância? Tem importância, mas na hierarquia de prioridade não é a prioridade número 1. O trabalho, as viagens, o próprio ministério, queridos. Quem sabe nós tenhamos que recalcular a rota. Mas Juliana, meu filho já é adolescente. Mas quem sabe dentro dele tem uma criança desejosa esperando que você penetre ele com seu olhar. Para que ele pare de vampirar afetos nos outros amigos e seja nutrido pelo amor verdadeiro que é o seu. Que é o amor de Deus que ele vai conhecer através da sua vida. E quando ele conhecer aquilo que é perfeito, que é o amor de Deus através da sua vida, aquilo que é imperfeito, que são as coisas do mundo, será aniquilada, não será mais suficiente, será abandonada. Se coloque em pé por um minuto, querido. Mas como reconectar as gerações se cada um está vivendo para si e não para o outro? Se cada um está vivendo para si e não para o outro, como reconectar? Por isso enviarei o espírito de Elias, um espírito de arrependimento, um espírito de conversão. O espírito de Elias testemunha, é testemunha do Espírito Santo, do valor que tem a família para Deus. O espírito de Elias é a manifestação do Espírito Santo, que converte os nossos corações que estão em qualquer lugar, que estão sem foco. E a palavra de Deus diz, se o teu olho for bom, se o teu olho for único, essa palavra bom quer dizer único. Se o teu olho tiver um único foco, Jesus, todo o teu corpo será luz. Se o teu olho for focado em Jesus, tudo que está junto com você, ao seu lado, tudo será luz. Mas se o teu olho for mau, se o teu olho estiver distraído, meu querido, se o teu olho estiver distraído, por que os olhos dos adolescentes estão distraídos 7 horas por dia na internet? Porque eles estão copiando um modelo de um olhar que também está distraído em outras coisas. Mas eis que enviarei o espírito de Elias para dar testemunha da natureza divina que é a família, a importância que é a família. O espírito de Elias é uma mensagem de arrependimento, para que você pare de tentar construir algo de bom somente com você, para você e através de você. Você não nasceu para ficar sozinho, ensimesmado, querido, em torno do eu, do status, mas sim em torno de Deus e da sua família, da família que Deus entregou para você. Ou nós vamos viver uma família moderna, cheia de eus, ou nós vamos viver uma família bíblica, onde nós estamos aqui, nós, e um filho que sabe que tem os pais por ele, é um filho que enfrenta o mundo todo, queridos. Ele enfrenta as falsas identidades, ele enfrenta a crise, ele enfrenta o diabo, ele enfrenta tudo, porque eu tenho essa retaguarda, eu tenho os meus pais por mim. Eles não estão distraídos, eles estão comigo e por mim. João exorta os homens a voltarem a ter sabedoria. E o Senhor prometeu uma unção para esse tempo. E eu oro para que o Senhor derrame a sua unção sobre nós essa noite. Para que o Senhor derrame a sua unção sobre esses 2 dias de congresso que nós vamos ter aqui. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que o Senhor recalcule a sua rota.
Mas Juliana, e se eu tiver que viajar menos, ganhar menos? Glória a Deus, queridos, porque o que o seu filho vai lembrar não é a marca da roupa que ele usava, mas era o seu olho, quando ele caía e você estava lá para dizer: ei filho, levanta, vamos de novo, eu estou aqui. Ei, caiu, ei, levanta, vamos de novo, eu estou aqui. Mas pai, você vai ficar aqui sempre, até você conseguir eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até você dar certo, até você conseguir. Que a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Você vai funcionar como pai, você vai funcionar como filho, você vai funcionar como mãe. Mas primeiro, o nosso coração de filho tem que ser convertido ao nosso pai. Primeiro, o nosso coração de filho precisa se converter ao coração do nosso pai, queridos. Por isso o espírito de Elias. Ore pela sua família. Você é autoridade sobre ela. Você é autoridade sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre os seus.